Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu começaria a investir do absoluto zero nos dias de hoje, para que você não precise passar pelos mesmos perrengues que eu passei quando eu comecei a investir. A primeira coisa que eu faria é montar uma reserva de emergência. É o óbvio que precisa ser dito. Galera, tem uma parcelinha de ser humaninhos dizendo que começa a reserva, vai montando aos pouquinhos e foca nos seus investimentos que vão dar renda ou valorização, que é muito melhor. Mas eu, Mari, quando eu comecei a investir, eu comecei pelas ações e fundos imobiliários. Eu ignorei a reserva de emergência. O que aconteceu? Eu já estava ali com os meus R$2.000 investidos, tive um probleminha de saúde, precisei pagar consulta cara e remédios caros. Como eu não tinha uma reserva de emergência, apesar de eu ter um plano de saúde, eu não tinha o dinheiro ali em mãos para comprar os remédios caros e a consulta, por mais que quem tem plano de saúde sabe, a gente precisa pagar uma parcelinha dela lá para o plano. Então, o que acontece? Eu tive um gasto muito alto. Como eu não tinha reserva, precisei tirar os meus investimentos. Então, eu já tinha investimento super se valorizando, eu já estava começando a receber as rendinhas do fundo imobiliário, alguns fundos imobiliários estavam no negativo, e aí no fritar dos ovos, eu perdi muito dinheiro com essa brincadeira. Porque eu já tinha investido ali meus 2.000, na hora que fui resgatar, tinha muita coisa caindo. Mesmo somando os rendimentos que eu tive, não valeu a pena. Então, é o que eu falo para a maioria. Mesmo tendo plano de saúde, mesmo tendo um emprego estável, mesmo que você, sei lá, seja concursado, seja um empresário, não importa. Monte a reserva de emergência. Se o teto da tua casa cair, se furar o pneu do carro, se for um mês muito apertado, você vai precisar. E nesse momento, é aquele momento que todos os investimentos estão se desvalorizando. Eu já passei por isso, eu não quero ver vocês passando por isso. Então, começa pela reserva. Mari, beleza, entendi. Vou começar pela minha reserva. O que eu faço? O que é essa tal de reserva? A reserva de emergência é para emergências. Teve uma emergência, para que você não resgate os seus investimentos, você usa essa reserva. Quanto que você vai deixar e onde você vai deixar? Onde você vai deixar, eu vou colocar um vídeo no final para vocês entenderem, porque existem vários tipos de investimento, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor nesse vídeo. Mas quanto? Você vai deixar ali um valor de pelo menos, tá? No mínimo, 6 meses do seu custo de vida. O que é custo de vida? É o quanto você precisa para bancar as suas despesas durante o mês. Tem uns inteligentes que falam assim, não, pega só o quanto você precisa para pagar as despesas fixas. Aquele que você já sabe o valor todo mês. Aí beleza, não considera energia que varia, não considera água, não considera supermercado que varia as coisas, considera essas coisas não, pega só os fixos, pra tu ver se não se lasca. Por isso não caia nesse conto do vigário aí e monte a reserva bonitinho com o valor que você precisa para bancar o teu mês. Montou a reserva de emergência, comece com o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Seja curioso e analise o máximo de empresas e fundos imobiliários possíveis. Enquanto você está montando a sua reserva, ao invés de você querer investir lá nos fundos imobiliários, ações, renda variável, comece a estudar. Por quê? Às vezes você viu alguém falando do investimento, vai comprar, lá na frente você descobre como é que analisa direito, percebe que aquele que você colocou dinheiro nem é tão bom assim, e nessa brincadeira a gente vai girando a carteira, porque aí compra e vende. Não vou vender, vou deixar aqui, o negócio começa a se desvalorizar loucamente. Para não ter tudo isso daí, começa estudando, selecionando isso daqui. O que eu fiz quando eu comecei? Eu fiz uma lista das principais empresas que todo mundo falava. Eu falei, beleza, se todo mundo falou bem delas, eu vou investir. Klabin, todo mundo fala da Klabin. Vou botar a Klabin aqui na minha lista. Graças a Deus eu comecei a estudar antes de colocar dinheiro e entendi quais eram os pontos positivos e negativos de cada empresa. Só que no geral, o que é legal? A gente separar por setores, ir lá, começar a estudar sobre esses setores, começar a entender quais são as melhores do setor. E lá nos fundos imobiliários, mesma coisa. Vou investir no fundo imobiliário XYZ. Começa pelos setores, fica mais fácil de você avaliar. E aí nessa de ser uma pessoa curiosa ali e pesquisar sobre os investimentos, toma muito cuidado
para não ir pelo preço. Ah, eu vou comprar porque tá R$ 10. R$ 10 cabe no meu bolso e eu vou investindo. Depois eu procuro qualidade. Nessa brincadeira também não fica legal para ti não, porque pode ser que muitos investimentos não sejam tão legais e aí você está avaliando apenas o preço e não a qualidade. É melhor às vezes a gente comprar uma única ação ou um único fundo imobiliário com qualidade do que a gente investir em 10, 20, 30 ações ou cotas de fundos imobiliários só porque tá barato, tá? Então, nesse momento, só vai estudando, vai adquirindo conhecimento ali, vai buscando entender o que faz mais sentido. Terceiro ponto, entender exatamente o que faz mais sentido. Porque quando você não gosta de risco, não adianta ir para ação, criptomoeda, fundo imobiliário, investimento no exterior. Se você não gosta de risco, você tem que focar ali nos investimentos de renda fixa. Então, às vezes, a gente está pesquisando por um caminho, sendo que existem outros tipos de investimento que pode fazer muito mais sentido. E sempre focar na diversificação, ou seja, não ter tudo em um único lugar ou num único tipo de investimento. Quarto ponto. Esse aqui, gente, eu confesso que eu fui bem mão de vaca. Nesse ponto aqui, no meu início, eu falei, não vou gastar com isso aqui, porque na época eu já tinha perdido muito dinheiro na bolsa de valores, então eu negligenciei essa etapa. Que etapa que é essa? Investir em conhecimento, seja através de livros, seja através de cursos, seja através de, sei lá, mentorias. Uma mentoria é mais caro que você pegar um curso que vai te ajudar muito mais ou um livro ali que vai te ajudar. E eu vou ser bem sincera com vocês, quando eu comecei a investir, o dinheiro que eu perdi há anos atrás, porque eu estou no mercado financeiro bonitinho assim, desde 2021, apresentando para vocês aqui tudo o que eu faço. Mas eu já investi um pouco antes. Se eu tivesse pegado tudo que eu perdi na bolsa de valores tentando ir nesse tô sozinha, não vou pagar curso não, eu teria já começado com uns 5 mil mais ou menos há uns 6 anos atrás. Então, olha a diferença de você começar, às vezes, quem está começando com R$ 100, perder loucamente durante meses dinheiro na bolsa de valores só por não ter uma estratégia certa. E detalhe, depois que eu perdi todo esse dinheiro, aí que eu não queria curso mesmo. Falei, não, vou comprar um livro, vai me ajudar. E ajudou. Só que me deixou mais confusa, porque cada livro mostra um tipo de estratégia diferente. Eu tenho todos esses livros aqui, amo eles, porque eles mostram essas visões de, segue por esse caminho, segue por esse outro, cada um mostra de um jeito diferente. E um curso hoje, para mim, seria o melhor, porque se você pega um curso, você entende como montar a sua própria estratégia. Lógico, se for um curso bom, se vocês entrarem no Investidor em 6 Passos, claro. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem isso. Só vou estudar por livros. Cada livro vai dar uma estratégia diferente e aí talvez você não entenda qual é a melhor para você. Mari, já sei investir, já comprei um curso aqui, agora é meu momento de colocar em prática. Começa a distribuir os percentuais da sua carteira baseado nos seus objetivos. Por quê? Eu vou colocar 50% em criptomoedas, 50% em fundos imobiliários, essa vai ser minha carteira de investimentos. Tá. Beleza, aí você quer ter uma criptomoeda e você quer ter ali a rendinha dos fundos imobiliários. Só que aí, por exemplo, você quer viajar nos próximos 6 meses. Você vai tirar esse dinheiro da onde? Então, o ideal é que a gente tenha uma diversificação baseada nos nossos objetivos. Eu quero viajar, então vou separar um valor aqui. Eu quero daqui 5 anos fazer uma reforma na minha casa, então vou colocar nesse outro investimento aqui. Porque cada objetivo vai ser interessante um tipo de investimento diferente. Então, começa a separar isso por percentuais dentro da sua carteira de investimentos. Até aqui, você já montou a sua reserva de emergência, você já começou a pesquisar sobre ação, você já pegou alguns vídeos ali no YouTube, já assistiu alguns vídeos meus, já investiu em conhecimento e já começou a estruturar os seus investimentos. O que você vai fazer? Montar, de fato, a sua carteira de investimentos com os investimentos certos ali. Então, quais seriam aí os primeiros investimentos que eu, Mari, colocaria na carteira? Lembrando que os investimentos que eu vou trazer aqui para vocês são baseados no meu objetivo e que cada pessoa pode ter isso diferente, tá? Mas como eu começaria a montar uma carteira hoje? Eu colocaria uma ação, um fundo imobiliário e um investimento de renda fixa. Por quê? Eu teria 3 tipos de investimento, já tendo aqui uma diversificação, e colocaria um percentual em cada um deles. Então, já montei a minha reserva de emergência, já
tô ali com conhecimento, já tô com a minha lista de ações e fundos imobiliários que eu quero investir, beleza, então agora eu começaria com esses 3. Por quê? Não adianta eu colocar 10 ações, mais 10 fundos imobiliários, mais 10 estoques, que são ações americanas. Por quê? Eu vou ter muitos ativos na minha carteira e eu não vou conseguir investir na maioria deles todos os meses. Então, no mês que tiver todos os meus fundos imobiliários caindo, eu vou ter que escolher poucos ali para investir. E talvez isso para o longo prazo não seja tão interessante. Qual que seria o legal? Eu ter poucos para eu conseguir investir mais em cada um deles. Precisa ser necessariamente só um? Não, isso vai depender do valor que você está investindo por mês. Se você está investindo aí até R$500, não adianta você ter mais de uma ação, mais de um fundo imobiliário e mais de um tipo de investimento de renda fixa. O que eu, Mari, costumo dizer? Escolhe 3 aqui, um de cada setorzinho. Lógico, Mari, ação não faz sentido para mim. Risca ação para você, tá? Mas estou falando que para mim faz sentido, então o que eu faria? Colocaria até chegar R$1.000, eu teria só, em cada um desses tipos de investimento, eu teria só esses 3. Atingir R$1.000 numa única ação, atingir mais R$1.000 nesse fundo imobiliário, mais R$1.000 nesse, por exemplo, CDB de liquidez diária, beleza, agora eu vou e adiciono mais um ativo. Pode ser ele um fundo imobiliário, pode ser uma ação, pode ser outro investimento de renda fixa, tá? Mas eu faria desse jeito. Atingir mais R$1.000 nesse outro, adiciono mais um. E sigo investindo em todos eles. E iria adicionando sempre mais um quando eu conseguisse atingir essa meta dos R$1.000 em cada um deles. Até 20 ativos, tá? Considerando ativos internacionais também. Mari, mas para diversificar não precisa ter vários ativos? Negativo. Para diversificar, você pode ter poucos e focar na qualidade dos seus investimentos, naquilo que faz sentido para você. Você não precisa ter 50 ação, 50 fundo imobiliário para manter a diversificação. Mari, mas beleza, qual percentual você colocaria em cada um? Seria percentuais iguais? Nesse primeiro momento, sim. Mas, por exemplo, Mari, eu prefiro mais um fundo imobiliário. Vai colocando um percentual maior. O que eu não faria é, por exemplo, colocar mais de 50% em um único tipo de investimento. Eu não acho isso interessante. Tanto que na minha carteira, o meu máximo é 30%, 40% estourando num único tipo de investimento. Eu não gosto de ultrapassar tudo isso daí. Então eu tenho lá na carteira do canal 35% em fundos imobiliários, 30% em ações e o restante distribuído em investimentos internacionais e renda fixa. Então eu não ultrapasso, os maiores percentuais são esses, eu não gosto de ultrapassar muito isso, para justamente manter essa diversificação. Mas lógico que levando em consideração o objetivo de cada um, isso pode mudar. Por exemplo, se você quer viajar, fazer alguma coisa do tipo, você pode ter um pouquinho mais ali dentro da renda fixa. Mas uma coisa que eu acho que vai ser uma curiosidade aí, é que eu não investiria no Tesouro Direto, que é um dos investimentos assim, mais interessantes. Óbvio, de novo, isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Eu só tô comentando com vocês como eu começaria a investir hoje. E eu tô sendo super sincera com vocês, com todas as coisas que eu fiz de errado e que hoje eu começaria do jeito certo. Porque sim, eu já comecei com muitos ativos, eu já coloquei vários e vários na minha carteira. Eu detestava a ideia de comprar um curso, porque para mim era perda de tempo e de dinheiro. Eu não investi quando eu deveria investir, eu ficava com medo, não sabia qual era a estratégia certa na hora de qual que era a hora certa de comprar, qual que era o valor que eu devia pagar. Então, tudo isso me deixava muito ansiosa e me fez perder muito dinheiro. Então, por isso que eu tô comentando aqui com vocês. Mas por que eu não colocaria tesouro? Porque o tesouro, ele tem marcação a mercado. Então, para quem está começando, isso pode ser negativo caso precise resgatar antes do vencimento. E aí vai sofrer marcação, pode ser uma marcação negativa, e aí tem as taxinhas do resgate, mesmo o Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais falados, eu não gosto tanto para quem está começando. Acho que eu já trouxe um vídeo para vocês, se eu não trouxe, vou trazer esse vídeo para vocês, falando aí sobre os principais pontos de atenção do Tesouro, tá? De novo, não é uma recomendação, eu só comentando aqui com vocês, porque eu não sabia disso quando eu investi no Tesouro e descobri com o tempo, depois de muito estudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa aqui nos comentários se você tá passando por algum perrengue nesse início, ou se você aí que já é investidor há um tempinho um pouquinho maior, quais foram os maiores perrengues que vocês já passaram e o que você faria de diferente hoje para começar a investir do zero, mesmo que com pouco dinheiro, com R$10, R$15,
ou com um valor até um pouco maior de R$1.000 aí por mês. Te espero no próximo vídeo aqui do canal e até mais!